Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amados, nesta tarde eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus para a sua vida. No livro de Mateus, no capítulo 24, a palavra de Deus nos diz sobre a seguinte questão. Mateus 24 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não verdes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava mostrando para os seus discípulos uma coisa muito importante para que eles não ficassem, de certa forma, preocupados com a questão dos grandes templos. Jesus estava querendo trazer para eles uma verdade aonde que nós pudesse, de certa forma, buscar a Ele enquanto se pudesse achar, adorar a Ele, porque Ele é muito mais importante que tudo isto aqui que os discípulos se admiraram. E nós estamos vendo aqui aonde muitas pessoas têm levado as pessoas, muitos líderes religiosos, muitos pastores, muitos presidentes de grandes denominações, com seus grandes templos suntuosos, com as suas grandes obras faraônicas, tem levado as pessoas a adorar mais ao templo, as obras feitas por mãos de homens, do que o próprio Deus. E aqui nós estamos vendo que Jesus chega para os seus discípulos e repreende de certa forma, instruindo a eles a se preocupar com Cristo do que com essas coisas aí. E nós estamos vendo que hoje existe um chamado tal de Templo de Salomão, onde muitas pessoas têm adorado, procurado ir a esse determinado templo em uma busca de adorar. E Deus, na verdade, não está nem aí para esses grandes templos, para essas grandes obras faraônicas que esses homens têm construído no propósito de atrair o povo para este lugar, levando o coração do povo a se apegar mais a estas coisas do que adorar o verdadeiramente Deus. Nós vimos que tem uma mulher samaritana que ela pergunta para Jesus, quando teve um encontro com ele, dizendo a seguinte questão: nossos pais nos ensinaram a adorar neste monte, e tu dizes, e os homens dizem para adorar em Jerusalém. Mas Jesus chega para ela no livro de João, capítulo 4, e diz: mulher, é chegado a hora que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem no monte e nem no templo. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus está dizendo para cada um de nós que onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí ele está presente. Nós não temos que estar se preocupando com as placas denominacional. Nós não temos que estar preocupados com denominação X ou Y. Nós não temos que estar preocupados com essas pequenas questões. Jesus, na verdade, está buscando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Jesus não está se preocupando se sua placa é adventista, assembleia, quadrangular, Deus é amor, igreja universal, igreja mundial, qualquer tipo de denominação. Jesus não está preocupado. Jesus está procurando os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. E nós vimos que hoje criaram um templo chamado Templo de Salomão, aonde isso nos está passando de uma verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus,
como se trazendo o judaísmo para dentro do cristianismo, aonde Jesus, na verdade, está abominando essas coisas. Existe outro templo aí chamado Tabernáculo de Deus, ou seja, tudo isto era coisa do Velho Testamento, tudo isto era coisa da prática dos judeus, e os homens hoje, na verdade, estão desfazendo do cristianismo e se voltando para o judaísmo. E isso é um perigo muito grande para você que está neste caminho. Eu quero te dizer, você que está nestes lugares, Tabernáculo de Deus, Templo de Salomão, preocupado com essas questões, eu quero te dizer, não se preocupe com isso, porque Deus não está preocupado com essas coisas. Deus está procurando homens e mulheres que tenham verdadeiramente um compromisso com a sua palavra, pessoas que estão verdadeiramente preocupadas em adorá-lo na beleza da sua santidade e não preocupado com pessoas que estão buscando templos para adorar. Quero te dizer, saia deste engano, não se deixe se enganar por essas blasfêmias que esses homens estão vivendo nesses últimos dias. Deus está preocupado, está procurando homens e mulheres que estejam de fato e de verdade procurando a Ele para assim adorar. Não se preocupe com esse negócio de Templo de Salomão, não se preocupe com esse negócio de Tabernáculo de Deus. Procure a Deus, procure Cristo Jesus para você buscar enquanto você está tendo essa oportunidade. Isto que esses homens estão fazendo aí, criando seus templos suntuosos para eles sentarem, para eles se denominarem até Salomão, porque se constrói o templo de Salomão, automaticamente eles estão se titulando o Salomão. E muitos deles que estão fazendo isso, eles pregam sobre a riqueza de Salomão, ou seja, primeiro a humildade de Salomão, a adoração de Salomão, a riqueza de Salomão, mas não tem pregado sobre o pecado que Salomão cometeu no final da sua carreira. Eu te digo, para que adiantou Salomão ter uma humildade no início? Para que adiantou Salomão ter uma adoração, uma devoção a Deus? Para que adiantou Salomão ter a riqueza que teve e por final da história Salomão se perdeu adorando as deusas pagãs das suas esposas, queimando incenso e adorando a elas e negando o próprio Deus? Eu te pergunto, isto tem sido justo? Por que ele só prega sobre a riqueza, sobre a grandeza de Salomão e não prega sobre o final de Salomão? Como foi o início e como se terminou no final. É isso que você tem que prestar atenção. Não se deixe se enganar com isso. Não se deixe se enganar. Salomão começou bem, como esse líder religioso aí, presidente deste grande templo de Salomão, começou bem a vida dele na presença de Deus, na humildade, conseguiu ser humilde no início, conseguiu adorar no início, conseguiu prosperidade e riqueza da parte de Deus, mas no final da história está negando a Deus ao ponto de criar o seu próprio templo e se denominar Salomão. Ou seja, tudo o que aconteceu na vida de Salomão está acontecendo na vida desse determinado líder religioso. Tome cuidado e não se deixe se enganar com essas coisas.